Auf einem rückwärtigen Bahnhof sind frische Reserven schwerer und schwerster Waffen eingetroffen. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo comentará e apresentará um trabalho cujo tema, ditadura. Os integrantes de minha equipe são eu, Helder Martins dos Santos, Kaique Lemes Cardoso, Maria Lívia Lima. Para dar introdução a este trabalho, pensei ser relevante citar uma frase do pensador e filósofo Mário Sérgio Cortella. Bom, na frase diz o seguinte: numa ditadura não daria para fazer uma passeata pela democracia. Na democracia, você pode fazer uma passeata pela ditadura. Espero que gostem do nosso trabalho e muito obrigado pela atenção. O que é ditadura? A ditadura é a restrição de liberdades da população por meio da força, opressão e controle da mídia. Liberdades tais como liberdade de expressão, de ir e vir, liberdade de acesso a informações, de expressão religiosa e sexual, liberdades individuais no geral, mas acima de tudo, liberdade de viver. Só um partido é permitido, o partido ditador. É antidemocrático e se perpetua no poder por uso da violência. A ditadura sempre cria um inimigo para o povo direcionar seus ódios e frustrações. Um outro povo, uma classe social ou uma ideologia. E a maior ameaça às ditaduras são as pessoas com liberdade intelectual, que podem propagar suas ideias como um vírus e tirar o poder do ditador. Na ditadura nazista, a maneira que os nazistas arrumaram para desumanizar as pessoas foi tratá-los como subhumano. Então você pegava as pessoas de certos grupos, os judeus, os afrodescendentes, os ciganos, os deficientes físicos, mentais, os homossexuais, e tratavam eles como subhumanos. E aí, com essa justificativa deles serem subhumanos, eles poderiam matar, forçá-los ao trabalho. E basicamente, quando eles pegavam eles para matar, eles levavam para uma trincheira para atirar, o soldado ele ia matar, mas ele sentia, como eu posso dizer, ele sentia um remorso, ele não queria fazer aquilo. E aquilo acabava matando ele por dentro. Quando ele ia matar, ele via a mãe dele, as irmãs, as possíveis esposas, possíveis filhos e filhas, que também são pessoas. E ali ele começava a sentir danos mentais causados por tristeza, desgosto, rancor, amargura, arrependimento de tudo aquilo que ele tinha feito, e aquilo causava danos psicossomáticos no corpo do soldado. Começava a vomitar, começava a ficar doente, a imunidade caía. E aí o Adolf Eichmann, o burocrata lá, ele distanciou os soldados da execução, fazendo que os judeus que iam morrer, os prisioneiros, os judeus que iam morrer amanhã, buscassem os que iam morrer hoje. Eles matavam os que iam morrer hoje, na esperança de que eles fossem ser livres. E no dia seguinte, os que iam morrer no outro dia, buscavam eles para matar eles hoje. Então era esse ciclo que aquele lá esperava, que ele ia ter esperança de ser liberto, mas fazia os próprios prisioneiros se matarem para
para que os soldados não sofressem esses danos psicossomáticos. E aí eles começaram a industrializar a morte deles, tratando eles como sub-humanos e querendo separar as pessoas, né? Porque sendo humano, um humano matando o outro, ele sentia essa dor. Ele não é como se ele matasse um animal. Então, aquilo ali, como eu posso dizer, eles começaram a distanciar cada vez mais os soldados das pessoas que eles colocaram no grupo de sub-humanos. E basicamente o que acontecia? Aí eles criaram as câmaras de gás, porque nas câmaras de gás você se matava muitas pessoas e não tinham contato. Só entravam, morriam e se recolhiam os corpos. Controle do acesso à informação. Bom, para dar ênfase ao ocorrido, achei relevante, acredito ser relevante, citar a queima de livros que ocorreu na Alemanha no dia 10 de maio de 1933. Livros esses que tinham como principal conteúdo ciências humanas. Então, a grande parte do conhecimento de obras de escritores que, inclusive, são inconvenientes ao regime nazista e ditador, bom, né, foram esses os livros queimados. O Hitler tinha como principal pretensão fazer uma, abre aspas, limpeza da literatura. Tudo que fosse crítico ou desviasse dos padrões impostos pelo regime nazista foi destruído. Centenas de milhares de livros foram queimados no auge de uma campanha iniciada no Diretório Nacional de Estudantes. O maior perigo era a propagação de ideias. Bom, e para dar continuidade, logo em seguida temos a ditadura fascista, que se constitui num regime político, ao qual temos um líder, né? E tudo que passa na mídia é filtrado tudo pelo governo, por esse líder político. Então, se houver oposições, críticas ao governo ali naquela sociedade que vive um regime em ditadura, né? Principalmente se tratando do fascismo, vai ser censurado. E aí vai haver diversos meios dessa censura ocorrer. Na ditadura comunista, a maneira de subhumanizar as pessoas também era os gulags. O que é um gulag? O gulag é um campo de trabalho forçado para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão que se opusesse, discordasse ao regime da União Soviética. Pena privativa de liberdade, pena de trabalhos forçados e pena de morte. Se o cara não batesse a meta ali no trabalho ali, ele era executado para dar exemplo para os outros que estavam lá. Além de presos políticos, haviam condenados por vadiagem, furto, roubo, agressão e homicídio e estupro. Eles passavam por privações de sono, alimentação, hidratação, não tinham, como posso dizer, eles tinham problemas sanitários, eles não tinham sistema para escoar as fezes. Se eles não cumprissem as metas de trabalho, eram executados ou recebiam menos comida, dormiam menos, e aí eles tinham menos chance de cumprir ainda, porque eles tinham condições piores para trabalhar, então a produtividade caía, e aí eles caíam tanto a comida e tanto o sono, e aí eles morriam de fome e de cansaço, de exaustão, eles eram executados. O número total de detentos era entre 1929 e 1953, era cerca de 18 milhões. Mas o número de mortes ainda está sob investigação, porque o governo, a gente sabe, começou a contar depois de um certo tempo, então pode ter morrido mais gente, mas o número provisório é de 2.749.163 pessoas morreram nos gulags russos da União Soviética, né? Coletivização na União Soviética. Em 1929, Stalin também ordenou a coletivização de terras, na prática uma nacionalização e a liquidação dos kulaks como uma classe. A propriedade privada foi abolida, os terrenos e os meios de produção dos camponeses foram reunidos no kolkhos e nos sovkhos. Antes dessa medida, a resistência foi considerável.
Mais que deixar seus bens para o Estado, os kulaks ou pretendidos como tais queimaram suas colheitas e mataram seu gado. Muitos cidadãos e camponeses fizeram revoltas armadas contra a estatização dos meios de produção. Houve fome pela negligência de Stalin na decisão do plantio do trigo e do grão. Faltava alimento e ele continuava a exportar trigo e grão. Se contabilizou pelo menos 4 ou 5 milhões de mortos.